O cheiro a estrume e a feno molhado agarrou-se à minha pele antes mesmo de eu perceber o que estava a acontecer. Leva-a para os estábulos, disse o Malcolm, sem sequer olhar para mim. Cheira a pobreza. Eu, a Aurora, filha de ninguém, escolhida entre centenas de ômegas para ser aluna do alfa-rei mais poderoso das terras do norte, fui humilhada à frente de toda a alcateia no dia da minha cerimônia de apresentação. O riso ecoou pelas paredes de pedra do grande salão. Senti o sangue a subir-me ao rosto, mas não chorei ali à frente deles. O que ninguém sabia, nem mesmo o rei Malcolm, era que dali a 3 meses os cavalos de guerra mais selvagens e indomáveis daquele reino obedeceriam a uma só voz, a minha. E quando isso acontecesse, o mesmo homem que me atirou para o estrume ajoelharia no mesmo chão que eu estava a sujar. Fica até ao fim porque esta história tem reviravoltas e afinal vai deixar-te sem fôlego. O meu nome é Aurora. Antes de mais, quero que entendam uma coisa sobre mim. Eu nunca pedi para nascer ômega. Cresci nas margens do território, onde os ômegas trabalhavam nos campos e ninguém olhava para os meus olhos tempo suficiente para se lembrar do meu nome. A minha mãe morreu a ensinar-me a sobreviver. O meu pai nunca existiu, pelo menos não de uma forma que vale a pena mencionar. Mas eu tinha um dom estranho que ninguém na minha aldeia conseguia explicar. Os animais obedeciam-me. Eu conseguia acalmar um cavalo em pânico, apenas respirando devagar perto dele. Ninguém achava que isso importava até o dia em que o rei Alfa Malcolm precisou de escolher uma nova aluna. A tradição da alcateia dizia que a cada 10 anos, o alfa reinante escolheria sua companheira através de um ritual de ligação cega, o destino a decidir em vez do coração. E para choque de todo o reino, o destino escolheu-me. A ômega sem nome, sem linhagem, com nada além de mãos calejadas e um vestido remendado. Malcolm não escondeu o seu desgosto ao ver-me. Alto, ombros largos o suficiente para carregar um reino inteiro, olhos da cor de âmbar derretido e uma frieza construída tijolo a tijolo desde que a sua mãe foi assassinada numa traição interna quando ele tinha 16 anos. Ele não confiava em ninguém, muito menos numa pobre ômega que o destino forçara a aceitar. No dia da apresentação, à frente de toda a corte, ele fez questão de deixar isso bem claro. Cheira a cavalos, sussurrou alguém. Não, corrigiu Malcolm alto o suficiente para todos ouvirem. Cheira a pobreza. E foi assim que, em vez de uma câmara de honra ao lado do rei, fui enviada para dormir literalmente nos estábulos reais, ao lado dos cavalos que mais ninguém conseguia domar. O que Malcolm não sabia é que esta decisão mudaria tudo. Porque nos estábulos, rodeada pelos animais que toda a corte temia, eu não encontrei punição. Encontrei o meu exército. A primeira coisa que aprendi sobre os estábulos reais é que um cavalo de um rei não cheira melhor do que um cavalo de um pobre. Isso é conversa de quem nunca tirou esterco de um estábulo às 3 da manhã. Atiraram-me para lá com uma manta fina, uma vela e instruções claras para não incomodar os animais. Como se eu fosse capaz de incomodar algo além do meu próprio orgulho, que já estava mais esmigalhado do que uma telha velha. O guarda que me levou lá nem se deu ao trabalho de esconder o seu desgosto. Boa sorte com o fantasma, disse ele, apontando para o estábulo do fundo, e saiu a rir antes que eu pudesse perguntar o que raios era o fantasma. Spoiler, era o nome do cavalo, e não era de forma alguma carinhoso. Era um aviso. Fantasma era um enorme garanhão preto que já tinha partido os braços de 2 tratadores e arrancado parte da orelha de um terceiro. Ninguém se tinha aproximado dele há meses. Ele vivia isolado, batendo com os cascos na madeira como se quisesse derrubar o castelo inteiro, apenas por raiva de existir ali. Eu, com toda a inteligência de quem passou o dia a ser humilhado à frente do reino, pensei, ótimo momento para conhecer o assassino. Mas o fantasma não me atacou. Parou, com as orelhas para frente, o focinho a tremer, como se estivesse a tentar perceber por que é que aquele humano com cheiro a lágrimas e a feno não tinha medo dele. Sentei-me no chão de propósito, porque a minha mãe sempre disse que um animal assustado respeita quem não tenta dominá-lo. Fiquei ali a cantarolar baixinho uma canção de embalar que nem me lembrava de onde tinha aprendido. O fantasma pousou a sua enorme cabeça no meu colo. Um cavalo,
de 1000 quilos que mordia pessoas por desporto, transformou-se num gatinho carente à minha frente. Quase chorei, não de emoção, mas de susto, porque um animal daquele tamanho quase me esmagou a perna. Foi nesse exato momento que a porta do estábulo rangeu. Era Malcolm. Ele estava na soleira da porta, tocha na mão, à espera de me encontrar a chorar num canto, e em vez disso encontrou a Luna que ele tinha rejeitado, deitada no chão do estábulo com o cavalo mais perigoso do reino a ronronar como um gato gigante. O seu rosto fez algo engraçado, como confusão misturada com isto não estava no manual. "Como fizeste isso?" perguntou ele. E pela primeira vez, a sua voz não soou como uma ordem, soou quase humana. Podia ter dado uma resposta educada. Podia ter dito, "Dom da família ou paciência, vossa majestade." Em vez disso, olhei diretamente nos seus olhos e disse, "Acho que ele só reconhece alguém que também foi atirado para o lugar errado por pessoas que não sabem o que tem nas mãos." Malcolm não disse nada, mas a tocha na sua mão tremeu. E no fundo daqueles olhos de âmbar, algo que parecia arrependimento, ou algo pior, curiosidade, começou a brilhar. No dia seguinte, todo o castelo já sabia a história do fantasma domado. Os boatos espalham-se por uma alcateia mais rápido do que um uivo em noite de lua cheia. Malcolm, pressionado pelos seus conselheiros, decidiu que a sorte tinha de ser testada. Mandou-me chamar ao pátio principal, em frente à metade da corte, incluindo as 3 candidatas à Luna que ele tinha rejeitado antes do destino me escolher, que agora me olhavam como se olha para uma barata na sopa. "Se realmente tens este dom", anunciou Malcolm, braços cruzados. "Prova-o. Há um garanhão na guarda real que nenhum treinador consegue montar. Se conseguires montá-lo, reconsiderarei a minha opinião sobre ti." Toda a multidão prendeu a respiração. Eu contive o impulso de rir, porque a cara dele era a cara de quem tinha certeza de que eu falharia e voltaria a correr para os estábulos. Trouxeram o garanhão, uma besta branca gigante chamada Tempestade, porque aparentemente ninguém naquele castelo tem criatividade para nomes de cavalos, apenas adjetivos assustadores. A tempestade quase derrubou o tratador que segurava as rédeas antes mesmo de eu me aproximar. Assim que cheguei, o animal parou de lutar e fungou suavemente, o focinho quase a tocar na minha mão como se estivesse a verificar se eu podia ser confiada. Uma das candidatas rejeitadas, uma beta arrogante chamada Olivia, cruzou os braços e disse alto o suficiente para todos ouvirem. "Deve ser um truque. Aposto que puseste açúcar na mão." Levantei ambas as mãos vazias à frente de todos. Sem açúcar, sem truque, apenas eu e um cavalo enorme a decidir confiar em mim por nenhuma outra razão senão instinto. Subi para as costas da tempestade sem sela, já que ninguém teve tempo de lhe pôr uma, e guiei-o em 3 voltas perfeitas pelo pátio, tão calmo como alguém a passear num domingo à tarde. Toda a corte ficou em silêncio. Aquele silêncio estranho de pessoas que querem rir nervosamente, mas não sabem se têm permissão. Malcolm não disse nada. Continuou a olhar para mim, com a mandíbula cerrada, os seus olhos de âmbar a processar informações que contradiziam tudo o que ele acreditava sobre mim. Olivia, furiosa por ter sido humilhada à frente de todos, sussurrou ao ouvido de outra candidata, alto o suficiente para eu ouvir. "Isto não vai durar. Toda ômega arrogante acaba por receber o que merece." Desmontei do cavalo, sacudi a poeira do meu vestido remendado e sorri-lhe da forma mais educada e irritante possível. "Vou lembrar-me que disse isso", respondi, "quando eu ainda estiver aqui e tu já tiveres partido." A multidão riu. Malcolm quase riu. Quase, porque um alfa-rei não pode simplesmente rir da piada certa na hora errada. E pela primeira vez desde que eu tinha chegado, ele olhou para mim como se eu fosse alguém, não algo. Só que a Olivia não ia deixar passar. E aquele olhar de ódio dela foi apenas o início de um plano muito pior. 3 dias depois do incidente da tempestade, um mensageiro veio a correr pelos portões do castelo, ofegante, o uniforme rasgado, com o aspecto de quem tinha corrido quilômetros sem parar para recuperar o fôlego. "Vossa Majestade", disse ele, ajoelhado à frente de Malcolm. "A alcateia do Vale Negro está a mover-se em direção ao nosso território. Cruzaram a fronteira leste esta manhã." O salão inteiro caiu num pânico educado.
O tipo de pânico em que todos gritam baixinho e fingem estar calmos. A alcateia do Vale Negro era famosa por duas coisas: crueldade e cavalaria. Literalmente, tinham a melhor cavalaria de guerra de toda a região, treinada para pisotear qualquer exército que se lhes opusesse. E para piorar as coisas, metade dos nossos próprios cavalos de guerra ainda estavam traumatizados por anos de maus tratos pelo antigo mestre dos estábulos, a quem Malcolm tinha despedido meses antes por incompetência. Tradução: tínhamos soldados. Não tínhamos cavalos confiáveis para lhes pôr debaixo. Malcolm reuniu o conselho de guerra, e eu, tecnicamente ainda a ômega dos estábulos, fui solenemente ignorada até que alguém, um velho general cansado chamado Bran, perguntou alto: "E a rapariga que domou a tempestade, não pode fazer o mesmo com o resto da cavalaria?" Silêncio no salão. Malcolm olhou para mim como se estivesse a calcular quantas outras opções tinha antes de admitir que precisava de mim. Resposta: 0 opções. "Consegues preparar 50 cavalos para a batalha em 3 dias?" Perguntou ele, direto, sem rodeios e sem por favor perto dessa frase. Cruzei os braços. "Consigo. Mas já que estamos a definir do que todos aqui são capazes, vamos deixar uma coisa clara. Nunca mais me chamem ômega dos estábulos à minha frente. O meu nome é Aurora." Alguns conselheiros ofegaram. Ninguém fala assim com um alfa-rei. Malcolm ergueu uma sobrancelha. O tipo de olhar que em qualquer outro dia me teria mandado direto de volta para os estábulos, sem escolha. Só que desta vez ele apenas respondeu: "Fine, Aurora. Tens 3 dias." Passei as próximas 72 horas literalmente a dormir entre os cavalos, a ensinar cada um deles a reconhecer comandos de guerra sem entrar em pânico ao som de metal e gritos. Foi exaustivo, sujo e envolveu, pelo menos uma vez, ser atirada para um charco de lama à frente de recrutas que tentavam não rir. Mas no terceiro dia, quando a cavalaria do Vale Negro apareceu no horizonte com aquele som de trovão que apenas 50 cavalos a correr juntos conseguem fazer, os nossos cavalos não fugiram, não entraram em pânico e não recuaram. Avançaram ombro a ombro, exatamente como eu os tinha ensinado. E bem no meio da linha da frente, montado no próprio fantasma, o cavalo que mais ninguém além de mim conseguia domar, estava Malcolm, olhando para trás por um segundo apenas para me encontrar de pé no topo da muralha e a gritar uma única frase que eu não esperava ouvir dele tão cedo. "Vê, Aurora, isto é obra tua." A batalha começou como todas as batalhas épicas começam, com muito barulho e ninguém a perceber realmente o que está a acontecer até já haver sangue no chão. Vi tudo do topo da muralha ao lado do general Bran, que insistia em narrar cada movimento como se eu não tivesse olhos funcionais. "Olha, estão a flanquear pela esquerda", dizia ele. E eu apenas pensava: eu vejo. Bran, tenho 22 anos. Não sou cega. A nossa cavalaria, a mesma que eu tinha treinado, coberta de lama e mal dormida, avançou em formação perfeita. Os cavalos do Vale Negro, habituados a pisotear exércitos chocaram contra animais que não recuavam ao som de metal ou de gritos. Os inimigos ficaram tão desanimados com cavalos que não entravam em pânico que alguns simplesmente pararam no meio do campo, como alguém a bloquear o carro num cruzamento. Exceto que a guerra nunca é tão fácil como parece nos primeiros 5 minutos. O líder do Vale Negro, um enorme alfa chamado Draven, carregou direto para a linha da frente, mirando diretamente em Malcolm. Porque, claro, decapitar o rei inimigo parece sempre uma ótima ideia pela manhã. Os dois chocaram no meio do caos, espada contra espada, e por um segundo horrível, vi Malcolm escorregar na lama e cair. O meu coração parou. Não por dever de Luna, não por política, apenas porque algures entre os estábulos e a guerra. Eu tinha começado a gostar verdadeiramente daquele homem teimoso. Fantasma, o cavalo que ninguém controlava além de mim, e aparentemente agora Malcolm também, não deixou que acontecesse. Erguer-se e atingiu o ombro de Draven com os seus cascos dianteiros, dando a Malcolm o exato segundo que ele precisava para rolar para o lado e levantar-se antes do golpe fatal. Gritei do topo da muralha, sem qualquer dignidade real, algo como "levanta-te, seu tonto teimoso." Que definitivamente não foi o discurso motivacional mais elegante da história, mas funcionou.
Malcolm levantou-se, contra-atacou e em poucos movimentos desarmou Draven, pondo a sua espada na sua garganta à frente de ambos os exércitos. E foi aí que tudo mudou. Draven, encurralado, gritou algo que ninguém esperava. Isto não era suposto acontecer assim. Disseram-nos que a vossa cavalaria era fraca, sem treino, fácil de destruir. Alguém do vosso próprio castelo deu-nos essa informação. Todo o campo de batalha ficou em silêncio. Malcolm olhou para trás, direto para a muralha onde eu estava, e depois para a multidão da nossa própria corte que tinha vindo para assistir à grande vitória de um lugar seguro. Alguém do nosso próprio castelo tinha entregado informação estratégica ao inimigo. E enquanto os soldados prendiam Draven e organizavam a rendição, uma pergunta pairava no ar mais pesada do que qualquer nuvem de guerra. Qual de nós era o traidor? Após a vitória, todo o castelo transformou-se numa confusão de celebração. Havia carne a assar em todos os cantos. Alguém tinha encontrado um estoque de hidromel, quem sabe desde quando, e um bardo bêbado insistiu em cantar uma música sobre a luna dos cavalos que rimava muito mal e que todos cantaram de qualquer forma. Escondi-me nos estábulos, longe da festa, porque depois de 3 dias sem dormir e de uma batalha inteira vista do topo de uma muralha, a minha ideia de celebração era sentar-me no feno com o fantasma a mastigar perto da minha cabeça. Foi aí que a porta rangeu, e claro, era o Malcolm. Aquele homem parece só saber aparecer às portas dos estábulos em momentos estratégicos da minha vida. Ele ainda usava sua armadura manchada de batalha, um corte no lábio, e aquele cheiro a fumo que se agarra a todos depois de um dia como aquele. Ele ficou parado por um segundo, como alguém que tinha ensaiado o que dizer e esqueceu tudo no momento crucial. Vim agradecer, disse ele finalmente. O fantasma salvou-me a vida hoje e ele só o fez porque tu o ensinaste a confiar. Levantei uma sobrancelha. Então vieste agradecer ao cavalo através de mim. Que gesto romântico, vossa majestade. Ele quase sorriu. Quase. Não. Vim agradecer a ti. Silêncio desconfortável, o tipo de silêncio que parece durar 1 hora, mas dura 5 segundos. Depois ele sentou-se no feno ao meu lado, o que definitivamente não era etiqueta de alfa-rei, e olhou para o nada por um tempo antes de falar novamente. Julguei-te mal, disse ele. No dia da apresentação, vi uma ômega pobre e decidi, sem sequer te conhecer, que eras um problema que o destino me forçara a aceitar. Reparei, respondi secamente. Foi difícil não reparar, considerando que me mandaste dormir com os cavalos. Ele riu desta vez, a sério. Um som de cavalo surpreendente, como alguém que não ri há muito tempo e esqueceu como seu próprio corpo faz esse barulho. Justo, mereci isso. E foi exatamente nesse momento de paz frágil que a porta do estábulo se abriu com estrondo, e um guarda entrou a gritar que tinham encontrado, escondido no quarto da Olivia, um mapa detalhado da nossa cavalaria com notas sobre pontos fracos. Exatamente a informação que Draven tinha admitido ter recebido. Malcolm levantou-se instantaneamente, o momento calmo evaporando-se mais rápido do que eu numa festa de vitória. Prendam-na, ordenou ele, a sua voz novamente cheia daquele peso de comando que eu já tinha visto antes. Só que, assim que os guardas saíram para cumprir a ordem, um segundo guarda chegou, ofegante, com notícias ainda piores. Olivia tinha desaparecido do seu quarto horas antes, e ninguém conseguia dizer exatamente quando. Malcolm olhou para mim e, pela primeira vez desde que eu tinha chegado àquele castelo, vi algo como preocupação real naqueles olhos de âmbar. Não é a preocupação de um rei a perder o controle da situação. Preocupação comigo, disse ele baixinho. Se ela fugiu, é porque sabe que há outro plano em movimento e tu, Aurora, és o seu alvo óbvio agora. No dia seguinte, Malcolm duplicou a guarda à minha volta tão excessivamente que por um momento pensei que ele acreditava que eu poderia fugir para os braços do inimigo por conta própria. Isto é ridículo, disse eu, olhando para os 4 soldados enormes que agora me seguiam, até para ir buscar água ao poço. Vão escoltar-me até ao banho também? Nenhum deles riu. Acho que os treinaram para não rir. Deve ser uma disciplina na guarda real. O problema é que eu ainda tinha cavalos para cuidar.
e alguns dos animais recentemente regressados da guerra, incluindo 2 feridos, precisavam de atenção que só eu sabia dar corretamente. Por isso, escondida da vista dos guardas por 5 minutos, decidi esgueirar-me para o pasto exterior para verificar uma égua ferida, ingenuamente a pensar que 5 minutos não fariam diferença. Spoiler, fariam. Assim que cheguei ao pasto, escondida atrás de uma fileira de árvores, encontrei a Olivia à minha espera com 2 mercenários contratados que definitivamente não tinham vindo admirar a paisagem. Finalmente sozinha, disse ela com o sorriso de alguém que tinha passado a noite inteira a ensaiar a sua fala de vilã. Percebes que fugiste do castelo, te tornaste uma traidora confessada, e ainda assim pensaste que era uma boa ideia esperar por mim num campo aberto, como se estivesses a marcar um encontro no Tinder? Perguntei, porque honestamente, o plano dela tinha uns buracos enormes. Ela não achou graça. Mandou os 2 mercenários para a frente, e eu fiz a única coisa sensata que me restava. Gritei um comando alto, e claro que os cavalos no pasto reconheceram do seu treino de guerra. Os animais que estavam a pastar pacificamente transformaram-se num muro de músculos e cascos em segundos, cercando os mercenários antes que eles pudessem aproximar-se de mim, empurrando-os para trás com o peso puro do corpo, sem os magoar, apenas, digamos, convencendo-os a desistir. Olivia, vendo o plano B falhar com a mesma elegância do plano A, tirou uma faca escondida na manga. Porque claro que ela tinha uma faca escondida na manga, e veio para mim pessoalmente. Mas nesse exato momento o som de cascos a trovoar cortou o ar, e Malcolm apareceu a montar o fantasma, seguido de perto pelos guardas furiosos que finalmente tinham notado a minha ausência. Olivia, encurralada entre cavalos furiosos, um alfa-rei furioso e uma ômega que ela subestimara desde o primeiro dia, fez a única coisa que lhe restava. Tentou fugir a pé, o que em retrospectiva foi provavelmente a decisão mais engraçada da noite inteira. Fantasma alcançou-a em 3 passadas. Malcolm desmontou, agarrou o braço de Olivia sem violência desnecessária, mas com firmeza suficiente para deixar claro que a festa tinha acabado, e disse, olhando para mim por cima do ombro dela: percebes que quase me deste um ataque cardíaco só de ver os guardas a correr como loucos atrás de ti? Tinha uma égua ferida para cuidar, respondi, como se isso explicasse tudo, o que na minha cabeça explicava perfeitamente. Ele abanou a cabeça, algures entre irritado e aliviado, enquanto os guardas finalmente algemavam a Olivia, desta vez a sério. E foi só quando tudo parecia resolvido que ela largou a bomba final da noite, a voz cheia de veneno. Achaste que eu era o único problema aqui? Há pessoas na tua própria família, Malcolm, que te querem fora do trono há anos. Eu era apenas uma peça no tabuleiro deles. 2 semanas após a captura de Olivia, o castelo organizou um banquete formal para celebrar a vitória contra o Vale Negro. Nome oficial do evento: o Festival da Unidade da Alcateia. Nome real na minha cabeça: a festa mais tensa da história, completa com um traidor à solta em algum lugar. Malcolm insistiu que eu comparecesse ao seu lado na mesa principal, o que causou um certo caos entre os criados, porque ninguém tinha preparado roupa adequada para a ômega dos estábulos sentar-se num lugar de honra. Acabei por usar um vestido emprestado de uma das costureiras, apressadamente alterado, que quase rasgou quando tentei fazer uma reverência demasiado formal ao tio de Malcolm, o Duque Reginaldo. Ah, sim, Duque Reginaldo. Lembra-te desse nome. Reginaldo era irmão do falecido pai de Malcolm. Um homem com um sorriso demasiado largo e olhos demasiado pequenos para esse sorriso. O tipo que te aperta a mão com mais força só para que te lembres que ele podia esmagá-la se quisesse. Ele passou a noite inteira a ser excessivamente simpático comigo. O que, sejamos honestos, é sempre o primeiro sinal de que algo está muito errado. Que surpresa deliciosa és, minha querida, disse ele, levantando o copo de vinho numa tosta exagerada. O destino tem realmente um sentido de humor peculiar. Sorri educadamente, porque a etiqueta da corte assim o exige. Mas por dentro pensei, este tipo fala como um vilão de um conto infantil, só lhe falta o bigode enrolado.
No meio do banquete, bem quando o bardo terminou uma canção excessivamente longa sobre bravura em batalha, um criado entrou a correr, desajeitado, e derramou uma bandeja inteira de copos mesmo em frente à mesa principal, criando aquele som de vidro a estilhaçar-se que interrompe toda a conversa educada numa sala cheia de gente importante. No caos de todos se levantarem para evitar vinho nos sapatos, notei algo estranho. O Duque Reginaldo não se tinha movido 1 centímetro, olhando fixamente para mim com uma calma que contrastava completamente com o resto da confusão, como alguém que já sabia exatamente o que ia acontecer. Segundos depois, senti uma tontura estranha e súbita, o tipo que não vem do cansaço, mas de algo errado. A minha visão embaçou por um instante, e o copo de vinho que eu tinha acabado de dar um pequeno gole pareceu subitamente muito mais suspeito do que deveria. Malcolm notou antes de mim. Virou-se para mim, viu o meu rosto perder cor e, num movimento demasiado rápido para alguém do seu tamanho, derrubou o meu copo para o chão antes que eu pudesse dar mais um gole. Veneno, disse ele. Baixo, apenas para eu ouvir, os seus olhos de âmbar tornando-se 2 fendas de fúria controlada. Alguém pôs veneno no teu vinho. Todo o salão ficou em silêncio novamente, mas desta vez um silêncio pesado. O tipo de silêncio de pessoas que percebem que a festa educada se transformou subitamente numa cena de crime. E o Duque Reginaldo, ainda sentado com aquela calma irritante, levantou seu próprio copo numa tosta lenta e deliberada, olhando direto para Malcolm, e disse com um sorriso demasiado fino para ser inocente. Que trágica coincidência seria se a nova Luna adoecesse na noite em que celebramos a unidade da Alcateia. As pessoas falariam disso durante anos. Após o incidente do veneno, Malcolm não perdeu tempo com subtilezas. Mandou fechar os portões do castelo, ninguém entra, ninguém sai, e ordenou que a guarda procurasse em todos os quartos, todos os criados e todos os copos usados naquela noite, incluindo os do próprio Duque Reginaldo, que assistiu a tudo com uma calma quase ofensiva, como alguém que já sabia que nenhuma prova restaria. Só que ele esqueceu-se de um pequeno mas importante detalhe: eu. Enquanto os guardas procuravam nos quartos e cozinhas por frascos suspeitos, decidi ir direto à fonte que ninguém se tinha lembrado de questionar ainda. O cavalo pessoal do Reginaldo, um velho garanhão castanho chamado Ferro, que vivia sozinho num estábulo separado dos outros, porque, segundo os tratadores, o Duque gosta de privacidade para os seus negócios. Achei muito estranho um homem precisar de privacidade para os negócios do seu cavalo, mas entrei no estábulo privado do Duque ao amanhecer, sem guardas por perto, o que, em retrospectiva, talvez não tenha sido a minha decisão mais brilhante, mas ninguém disse que eu era conhecida pela cautela. Ferro olhou para mim desconfiado no início, o modo como um cavalo maltratado sempre olha para alguém novo, mas depois de alguns minutos de paciência e uma cenoura roubada da cozinha, ele relaxou o suficiente para me deixar aproximar da cela pendurada na parede. E foi lá, escondido dentro de um compartimento falso costurado na parte inferior da cela, o tipo de esconderijo que só alguém habituado a esconder coisas ilegais sabe fazer corretamente. Que encontrei um pequeno frasco vazio com um resíduo de pó esverdeado ainda preso à borda, e um pedaço de pergaminho dobrado com uma lista de nomes de conspiradores, incluindo, para minha completa falta de surpresa, o nome completo do Duque Reginaldo escrito com a sua própria mão no topo, como se ele fosse do tipo que gosta de assinar os seus próprios crimes por vaidade. Corri de volta para o castelo, frasco e pergaminho em mãos, tão rápido que quase derrubei 2 guardas pelo caminho, e entreguei tudo diretamente a Malcolm, que estava no meio de um interrogatório frustrante com criados a jurar que não sabiam de nada. Ele leu o pergaminho em silêncio, a mandíbula apertar-se cada vez mais com cada nome reconhecido na lista, até finalmente levantar os olhos para mim com uma expressão que misturava gratidão com uma boa dose de "por que raio não me chamaste em vez de invadir o estábulo do meu tio à noite?" "Podias ter morrido lá", disse ele, a voz mais áspera do que o normal. "Mas não morri", respondi, encolhendo os ombros. "E agora temos prova."
Malcolm reuniu a guarda imediatamente, e enquanto os soldados cercavam os aposentos do Duque Reginaldo, ele próprio bateu à porta com uma força que não deixou margem para fingir educação. Reginaldo abriu a porta ainda de roupão, o rosto sonolento demasiado forçado para ser convincente, e ao ver o pergaminho na mão de Malcolm, a sua calma finalmente rachou de vez. Isto não prova nada, tentou ele, a voz já a tremer no final da frase. O tipo de tremor que geralmente significa isto prova tudo. Prova o suficiente, respondeu Malcolm friamente, para te deter até descobrirmos quem mais está nesta lista contigo. Mas assim que os guardas avançaram para algemar o duque, ele soltou uma risada baixa, o tipo de alguém que ainda tem uma última carta na manga e disse, olhando direto para mim. Achaste que descobrir o meu nome resolve alguma coisa? A Olivia era apenas uma peça descartável. Eu era apenas um mensageiro. O verdadeiro cérebro por trás disto tudo está muito mais perto do trono do que imaginas, e vais descobrir tarde demais. Após a confissão parcial do Duque Reginaldo, o castelo transformou-se num ninho de paranoia. Malcolm ordenou que todos os conselheiros, todos os generais, todos os parentes distantes que tinham pisado aquele salão nos últimos 10 anos fossem reunidos numa sala trancada apenas para tentar descobrir quem mais poderia estar naquela lista que Reginaldo se recusava a completar. Eu, honestamente, estava mais interessada em algo mais. A forma, como Reginaldo tinha dito, muito mais perto do trono do que imaginas. Olhando direto para mim, não para Malcolm. Aquilo não me saía da cabeça. Enquanto os guardas vasculhavam aposentos, decidi fazer o que sei melhor. Ir onde ninguém espera procurar. Os estábulos guardam segredos que ninguém guarda numa gaveta trancada, porque os tratadores de estábulos fofocam tanto quanto qualquer criado da corte. Só que ninguém lhes presta atenção. Encontrei um tratador de estábulos mais velho, quase reformado, a arrumar feno sozinho, e perguntei com a maior inocência do mundo. Quem mais visitava os estábulos do Duque Reginaldo frequentemente nos últimos meses? Ele hesitou. Um velho tratador a hesitar é sempre um sinal de boa fofoca a ser guardada. Só o Lorde Edmundo, minha senhora, disse ele baixinho, olhando em volta como se tivesse medo que até as paredes pudessem ouvir. Ele vinha sempre à noite para falar de negócios. Lorde Edmundo. O nome atingiu-me como um soco. Edmundo era o regente que tinha criado Malcolm após a morte da sua mãe. O homem a quem o próprio Malcolm tratava como um tio querido, o conselheiro mais próximo do trono, literalmente sentado ao seu lado em todas as reuniões importantes desde que eu tinha chegado ao castelo. Corri de volta, contei tudo a Malcolm e vi a sua cara passar por todos os possíveis estágios de negação, como ver alguém processar más notícias em câmara lenta. Edmundo criou-me, disse ele, a voz a quebrar pela primeira vez desde que o conheci. Ele chorou comigo no funeral da minha mãe. Ou chorou porque o seu plano finalmente estava a funcionar, respondi, tentando ser gentil e direta ao mesmo tempo, o que é quase impossível quando as notícias são tão más. Fomos direto para os aposentos de Edmundo e encontramo-lo calmamente a arrumar documentos numa mala de viagem, como se de alguma forma já soubesse que tinha chegado a hora. Ele nem se assustou ao ver-nos à porta. Malcolm, disse ele num tom quase afetuoso, o tipo de afeto que parece ainda mais nojento depois de tudo o que já sabíamos. Esperava mais alguns dias antes desta conversa. Foste tu, disse Malcolm, a voz um sussurro, cada palavra pesando uma tonelada. Mataste a minha mãe. Edmundo nem sequer negou. Apenas suspirou como alguém cansado de esconder um segredo há demasiado tempo. A tua mãe era demasiado fraca para manter este reino unido, disse ele, a endireitar a gravata com uma calma irritante. E tu, meu rapaz, criado pela minha própria mão, serias o alfa perfeito para eu controlar por detrás das cortinas. Até decidires escolher esta, apontou para mim com desdém, ômega imprevisível como tua luna, arruinando anos de planeamento cuidadoso. Malcolm avançou, puro instinto animal a assumir o controle. Mas Edmundo levantou a mão, revelando um pequeno frasco de vidro entre os dedos. O mesmo tipo de veneno esverdeado que tínhamos encontrado na cela do Reginaldo. Mais um passo, avisou ele. E eu quebro isto no chão.
é concentrado o suficiente para matar todos os que respiram neste corredor em segundos. E ali, encurralado entre um homem disposto a explodir com todos os outros, e uma verdade que tinha acabado de destruir tudo o que Malcolm pensava saber sobre a sua própria infância, percebi que a única coisa que nos podia salvar naquele momento não era uma espada, nem um guarda, nem uma ordem real. Era o fantasma, que eu tinha libertado no corredor de propósito minutos antes, apenas como precaução. O corredor tinha aquele silêncio estranho que só existe um segundo antes de algo terrível acontecer. Podia sentir o meu próprio coração a bater nas minhas têmporas, mais alto do que qualquer som à volta, e o cheiro a cera a queimar das tochas misturava-se com um perfume doentio e doce que vinha do frasco na mão de Edmundo. O veneno tem um cheiro. Eu não sabia isso até aquele momento. Um cheiro demasiado doce, como fruta demasiado madura escondida atrás de uma camada de perfume caro. Mais um passo, repetiu Edmundo, para me lembrar que um homem desesperado é a criatura mais imprevisível que existe, ainda mais do que um cavalo assustado, porque um cavalo não tem orgulho ferido a proteger. Malcolm ficou parado, punhos cerrados, peito a subir e a descer demasiado rápido. E eu podia ver nos seus olhos a mesma coisa que eu sentia, o impulso de avançar, lutando contra o instinto, gritando para ficar parado. Foi então que ouvi os cascos. Não um som distante. Um som vindo direto do corredor de pedra, ecoando entre as paredes como um trovão preso num cano. E antes que Edmundo percebesse o que estava a acontecer, Fantasma virou a esquina do corredor a uma velocidade que nenhum cavalo deveria ser capaz de manter num espaço tão apertado. Focinho baixo, orelhas para trás, puro instinto protetor selvagem. Edmundo virou-se alarmado, e aquele meio segundo de distração foi tudo o que eu precisava. Fantasma, para! Gritei, porque a última coisa que eu queria era um cavalo de 1000 quilos a derrubar um homem a segurar um frasco de veneno concentrado no meio de um corredor fechado sem ventilação, cheio de pessoas que eu amava. Fantasma parou. Derrapou nas pedras, o casco a raspar o chão com um som horrível, parando a 1 metro de Edmundo. Ofegante, olhos arregalados, à espera do meu próximo comando, como se eu fosse a única coisa sólida no seu mundo. Edmundo, momentaneamente distraído por um cavalo de 1000 quilos a parar bem à sua frente, afrouxou o aperto no frasco em apenas 1 milímetro. Isso foi o suficiente. Malcolm não avançou para ele, o que era o que eu esperava. Em vez disso, moveu-se para o lado rapidamente e deu um pontapé no pulso de Edmundo com uma precisão que só vem de anos de treino para a guerra. O frasco voou para o lado do corredor e estilhaçou-se contra a pedra, longe de nós, o líquido esverdeado derramando-se inofensivamente pelo chão como uma ameaça que finalmente perdera os dentes. Edmundo gritou, mais de raiva do que de dor, e antes que ele pudesse recuperar 2 guardas, que finalmente tinham chegado ao corredor, ofegantes, agarraram-no pelos braços. Vocês não percebem, gritou Edmundo a lutar, a sua máscara de calma finalmente a rachar de vez mostrando desespero por baixo. Eu construí este reino. Segurei tudo unido depois da morte daquela mulher fraca. Eu treinei-te, Malcolm. Fiz de ti o alfa que és. Mataste a minha mãe, respondeu Malcolm. E a sua voz já não era um sussurro de cavalo. Era gelo puro, o tipo de calma que é mais assustadora do que qualquer grito. E tu passaste 20 anos a chamar-me filho enquanto planeavas usar-me como um fantoche. Edmundo de repente parou de lutar e riu-se. Uma risada baixa e cansada. A risada de alguém que finalmente desiste de fingir. Fantoches não escolhem por si mesmos. Tu escolheste-a. Ele apontou o queixo para mim, já a ser arrastada pelos guardas. Em vez do poder que construí para ti. No final, talvez sejas tão fraco quanto a tua mãe. Esperava que isso magoasse Malcolm. Em vez disso, ele apenas abanou a cabeça quase com pena. Não, disse ele baixinho, mas alto o suficiente para ecoar por todo o corredor. No final, escolhi bem, e isso é algo que tu nunca vais entender. Os guardas levaram Edmundo embora, ainda a gritar coisas sobre legado e sacrifício que ninguém mais queria ouvir, e o corredor finalmente voltou a silenciar-se.
Apenas o som de toda a gente a voltar a respirar normalmente e o fantasma fungar suavemente, pousando seu focinho enorme no meu ombro, como se perguntasse: "Fiz bem?" "Fizeste muito bem", sussurrei-lhe, acariciando seu pescoço suado, as minhas mãos ainda a tremerem do susto. Malcolm aproximou-se lentamente, e por um segundo ele não parecia um alfa-rei, um general do exército, o líder de uma alcateia inteira. Parecia apenas um homem que quase perdera tudo em 5 minutos. "Trouxeste o cavalo de propósito", disse Sar. "Trouxe a pergunta na tua voz, apenas uma afirmação. Disse que o libertaria como precaução", respondi, encolhendo os ombros, tentando parecer calma. "Não disse que a precaução seria tão de última hora." Ele riu-se, um som quebrado e aliviado, e antes que eu percebesse o que estava a acontecer, ele puxou-me para um abraço apertado. O tipo de abraço que não pede permissão, porque o corpo simplesmente precisa de o fazer para confirmar que a pessoa ainda está viva e inteira. Fiquei rígida por um segundo, surpreendida, e depois relaxei. Porque, honestamente, eu também precisava. "Quase te perdi hoje", murmurou ele no meu cabelo, a voz de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. 2 vezes. Primeiro o veneno, depois isto. "Ainda estou aqui", respondi baixinho. "Bom", disse ele, "porque não sei o que este castelo seria sem ti a estragares os meus planos." Exceto que a paz durou exatamente até um conselheiro vir a correr pelo corredor, ofegante com notícias que virariam o resto da nossa noite de cabeça para baixo novamente. Edmundo, mesmo acorrentado, tinha gritado uma última coisa aos guardas antes de ser trancado na masmorra, uma frase que ninguém entendeu de imediato, mas que agora, repetida em voz alta no corredor, fez toda a gente ficar. "Ele disse", gaguejou o conselheiro, "que o verdadeiro plano nunca foi matar o rei. Era sempre garantir que a Luna nunca desse ao trono um herdeiro, e que já era tarde demais para parar o que ele tinha posto em movimento antes de ser apanhado." A notícia caiu sobre o corredor como um balde de água fria. Senti o abraço de Malcolm a ficar rígido, os seus braços a apertarem-me como se o seu corpo tivesse entendido antes da sua mente. "O que ele quer dizer com garantir que a Luna nunca dá um herdeiro?" perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. O conselheiro, um homem magro chamado Pearl, gaguejou um pouco mais antes de conseguir formar uma frase completa. Ele mencionou um segundo frasco. "Vossa Majestade disse que já tinha sido administrado." O meu estômago revirou. "Administrado onde? A quem?" Passei a mão pelo meu próprio corpo como se isso me contasse alguma coisa, mas não senti nada diferente. Nenhuma dor, nenhuma tontura além do susto que já estava lá desde o corredor. Malcolm agarrou os meus ombros, olhando diretamente nos meus olhos. "Aurora, sentiste alguma coisa estranha hoje? Tonturas? Um sabor estranho na tua comida? Alguma coisa?" "Não", respondi. E era verdade. Mas a forma como ele perguntou, tão urgente, tão crua, fez-me perceber algo que eu ainda não tinha processado completamente. Aquele homem não tinha medo de perder um aliado político ou uma peça útil no tabuleiro do reino. Tinha medo de me perder. Período. "Vou mandar chamar a curandeira", disse ele, já a virar-se para dar ordens, a voz a voltar a ter aquele peso de comando. Mas eu agarrei o seu braço antes que ele saísse a correr. "Malcolm, respira." Eu disse isso baixinho, da mesma forma que falo com um cavalo em pânico, porque no fundo, um homem assustado e um cavalo assustado não são tão diferentes. "Estou de pé. Estou a falar. Estou inteira. Vamos descobrir o que aconteceu." Mas entrar em pânico no corredor não vai resolver nada. Ele respirou fundo, os ombros a descerem 1 polegada, e por um segundo apoiou a testa na minha, olhos fechados como se aquele gesto sozinho pudesse organizar todo o caos que corria na sua cabeça. "Não sei o que faria", murmurou ele tão baixinho que quase não ouvi. "Se algo te acontecesse por minha causa, porque demorei tanto a ver o teu valor." Eu podia ter feito uma piada. Era o meu instinto habitual de atirar humor para um momento pesado antes que ele me engolisse inteira. Mas desta vez eu também respirei fundo e disse a verdade. "Nada disto foi culpa tua, Malcolm. Edmundo escondeu seu próprio veneno atrás de 20 anos de uma máscara. Nem eu, que passo os meus dias a ler animais, notei algo de errado nele até agora."
A curandeira do castelo, uma senhora idosa chamada Greta, chegou a correr minutos depois, ofegante, e examinou-me ali mesmo no corredor. Pulso, olhos, língua, a cheirar a minha respiração de uma forma que eu achei extremamente imprópria. Mas fiquei quieta porque toda a minha vida podia depender desse exame. Após minutos que pareceram uma eternidade esticada, Greta levantou-se, abanando a cabeça lentamente. Não encontro nenhum sinal de veneno nela, Vossa Majestade, disse ela. E o alívio que tomou conta do rosto de Malcolm foi tão intenso que quase doeu de ver. Mas se Edmundo disse que algo já tinha sido administrado, pode não ter sido diretamente a ela. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia sentir na pele, se não fosse ela. Malcolm perguntou lentamente, quase com medo da sua própria pergunta. A quem mais ele teria acesso fácil no dia a dia sem levantar suspeitas? E foi Greta, a velha curandeira, quem deu a resposta que fez o sangue de todos gelar. A água do estábulo, Vossa Majestade. Edmundo visitava lá quase todas as semanas para ver o seu próprio cavalo. E a Luna, ela olhou para mim. Não é a única que bebe dessa mesma fonte todos os dias. Greta pediu a todos que recuassem, pegou num pequeno frasco de vidro do seu próprio avental e recolheu uma amostra da água que os criados acabavam de trazer dos estábulos, direto da mesma fonte que abastecia tanto os cavalos como, em dias quentes, os próprios tratadores. Ela deixou cair 2 gotas de um líquido escuro na amostra e a água, que deveria ter ficado clara, tornou-se num tom de roxo estranho quase instantaneamente. Este não é um veneno feito para matar, disse ela, franzindo a testa, examinando a cor com a atenção que só alguém que a viu antes consegue ter. Esta é uma erva rara chamada flor de cinza. Não mata ninguém. Então o que é que faz? Perguntou Malcolm, a voz tensa, ainda segurando meu braço como se tivesse medo de o soltar. Greta hesitou, olhando para mim antes de responder. A forma como as pessoas hesitam quando a resposta é embaraçosa ou demasiado íntima para ser dita em frente a uma audiência. Impede a concessão, Vossa Majestade. Usada durante semanas seguidas, torna a gravidez impossível. E se dada a um alfa, ela olhou para Malcolm, reduz a sua fertilidade também, durante meses. O silêncio que caiu sobre aquele corredor foi diferente de todos os outros silêncios da noite. Não era medo de morte, era algo mais frio, mais calculado. O tipo de golpe que não mata ninguém no momento, mas rouba um futuro inteiro sem que ninguém perceba até ser tarde demais. Edmundo não queria apenas controlar-me, disse Malcolm lentamente, juntando as peças em voz alta. Ele queria garantir que eu nunca tivesse um herdeiro. Dessa forma, quando eu morresse, sem um filho para herdar o trono, a sucessão cairia automaticamente para o parente de sangue mais próximo. Deixa-me adivinhar, disse eu, sentindo a raiva subir quente na minha garganta. Ele próprio, confirmou Malcolm, a mandíbula cerrada de pura raiva. 20 anos a planear isto, não apenas para me controlar enquanto eu vivesse, mas para herdar tudo quando eu morresse, sem deixar rastro de suspeita. Porque quem suspeitaria de um rei simplesmente incapaz de produzir um herdeiro? Sentei-me num banquinho ali perto, as minhas pernas de repente não muito dispostas a continuar de pé, a processar a informação. Durante semanas, eu tinha bebido a mesma água todos os dias sem nunca imaginar. Greta, perguntei, tentando manter a voz firme. Isto é reversível? Ela assentiu lentamente. Com um chá específico feito de raiz de sol e mel puro tomado durante 7 dias seguidos, o efeito desaparece completamente. Não é permanente, minha querida. Foi apenas para atrasar, não para impedir para sempre. O alívio que tomou conta de todo o corpo de Malcolm foi visível, os seus ombros a descerem, o seu rosto a relaxar pela primeira vez desde que Pearl tinha vindo a correr com as terríveis notícias. Então, ele não conseguiu, disse ele quase em descrença. 20 anos de planeamento e no final tudo o que ele comprou foram algumas semanas de atraso. Porque ele não contou com uma coisa, respondi, tentando recuperar o meu humor habitual por cima do susto. Porque, honestamente, era isso ou desabar a chorar ali mesmo no corredor. E eu já tinha chorado o suficiente naquele castelo para uma vida inteira. Ele não contou com a pobre ômega dos estábulos a descobrir tudo antes que o seu prazo expirasse.
Malcolm riu-se, um som cansado, mas genuíno, e ajoelhou-se à minha frente, pegando em ambas as minhas mãos entre as suas num gesto que definitivamente não correspondia a nenhuma etiqueta real. Mas a essa altura, nenhum de nós se importava mais com a etiqueta. Aurora, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos. Sei que este não é o momento mais romântico do mundo para dizer isto, considerando que estamos a discutir veneno de fertilidade no meio de um corredor às 3 da manhã, mas preciso que saibas uma coisa. Diz, respondi, o meu coração a acelerar por uma razão completamente diferente do susto de minutos antes. Não quero um herdeiro apenas porque o trono precisa de sucessão, disse ele, a voz mais suave do que eu alguma vez a tinha ouvido dele. Quero construir uma família contigo porque nestes meses, desde que chegaste com cheiro a estábulos e a destruir todas as expectativas estúpidas que eu tinha sobre quem a minha Luna deveria ser, tornaste-te a única coisa neste castelo inteiro que faz realmente sentido para mim. Fiquei sem palavras, o que para qualquer um que me conheça é praticamente um milagre bíblico. E foi exatamente nesse momento de silêncio carregado, os dois ajoelhados no corredor, mãos dadas, o resto do mundo à espera lá fora, que Fantasma, o enorme cavalo ainda de pé educadamente ao nosso lado, decidiu enfiar o seu focinho enorme bem entre as nossas caras, fungando alto como se dissesse: "E eu? Ninguém me vai agradecer por ter parado o vilão a tempo?" Malcolm e eu caímos a rir. O tipo de riso que só vem depois de horas de tensão acumulada. E por um instante, apenas um instante, tudo finalmente pareceu bem. Exceto que a paz duraria apenas até ao amanhecer, porque a masmorra, onde Edmundo estava trancado, enviou um aviso urgente que o prisioneiro tinha insistentemente pedido uma última coisa antes de aceitar o julgamento: falar comigo sozinho, sem Malcolm por perto. Malcolm não gostou nada da ideia. Não te deixo ir sozinha para uma masmorra com um homem que já matou uma vez e tentou novamente, disse ele, mandíbula cerrada, braços cruzados numa pose que deixava claro que não era uma discussão. Era uma ordem. Malcolm, respondi calmamente. Ele está algemado, trancado atrás de um portão de ferro, rodeado por 4 guardas armados. O que é que ele vai fazer? Hipnotizar-me com o poder do seu olhar? Malcolm retrucou. E sejamos honestos, ele não estava errado. No final, chegamos a um compromisso. Eu entraria, mas Malcolm ficaria do lado de fora da cela, visível, a ouvir cada palavra. Mão na espada e a menor paciência que eu alguma vez tinha visto nele. A masmorra cheirava a pedra úmida e mofo. O tipo de cheiro que se agarra às tuas roupas e não sai mesmo depois de 3 banhos. Edmundo sentou-se no chão da cela, mãos algemadas no colo, o rosto marcado de uma forma que o fazia parecer 20 anos mais velho do que na noite anterior. Vieste, disse ele, quase surpreendido, como se não esperasse que eu respondesse ao pedido de um homem que quase matou o rei que eu amava. Vim porque quero entender, respondi, ficando deliberadamente fora do alcance das grades. Disseste que o verdadeiro cérebro estava mais perto do trono do que imaginávamos. Já descobrimos que eras tu. Então por que é que ainda tens o ar de alguém que guarda mais um segredo? Edmundo riu-se. Um som seco sem humor. És inteligente. Sempre foste desde o primeiro dia em que todos os outros só viam uma ômega suja dos estábulos. E eu vi alguém que tinha vindo para arruinar os meus planos de uma forma que eu não conseguia prever. Isso não responde à minha pergunta. Ele suspirou, encostando a cabeça à parede de pedra atrás dele. Queres saber por que é que o destino te escolheu para Malcolm entre centenas de ômegas? Por que é que o ritual de ligação, que é cego, que ninguém consegue manipular, escolheu exatamente a ti, uma rapariga sem qualquer linhagem registrada nos registros do reino? O meu estômago apertou. Aquela não era uma pergunta retórica. Era o início de uma revelação, e eu podia senti-lo na forma como o ar no corredor parecia ficar mais pesado. Continua, disse eu, a voz mais firme do que me sentia por dentro. A tua mãe não morreu de uma doença simples, como provavelmente cresceste a acreditar, disse ele lentamente, saboreando cada palavra como alguém que sabe que está prestes a jogar a última carta que tem. A tua mãe era a filha ilegítima de um antigo alfa deste mesmo reino, deserdada e escondida décadas atrás,
precisamente para que ninguém descobrisse que sangue de linhagem corria nas veias de alguma ômega comum dos campos exteriores. Senti o chão praticamente desaparecer debaixo dos meus pés. Isso é mentira. Não é, respondeu ele, demasiado calmo para estar a mentir. Descobri isto há anos, quando ainda estava a pesquisar linhagens ocultas, para garantir que nenhuma ameaça à minha própria posição pudesse surgir do nada. A tua mãe fugiu do seu próprio destino, escondeu quem era, e morreu a guardar esse segredo até de ti. O ritual de ligação não é tão cego como todos acreditam, Aurora. Reconhece sangue de linhagem mesmo escondido por gerações. É por isso que te escolheu. Nunca foste ninguém. Sempre tiveste tanto direito ao trono como qualquer duque ou lorde nesta corte. Fora da cela, ouvi Malcolm aproximar-se das grades, o rosto pálido, absorvendo cada palavra em silêncio. Por que é que me estás a dizer isto agora? Perguntei, a voz a tremer apesar de mim. Depois de tudo que fizeste, por que me dás esta informação de graça? Edmundo sorriu, um sorriso cansado, quase triste, porque no final eu perdi. E um homem que perde tudo só tem uma última coisa que pode fazer: garantir que a pessoa que o derrotou sabe exatamente a dimensão da vitória que ganhou. Tu não és apenas a Luna escolhida pelo destino, Aurora. És uma herdeira de sangue real. E isso, minha querida, é uma ironia demasiado boa para eu carregar sozinha pelo resto da minha prisão. O silêncio que se seguiu foi imenso, demasiado grande para caber naquele corredor de pedra fria. Malcolm entrou na masmorra sem pedir permissão desta vez, ficando ao meu lado, a apertar a minha mão firmemente como se precisasse de se ancorar a algo sólido, depois de descobrir mais uma verdade que virava tudo de cabeça para baixo. Isto muda alguma coisa entre nós? Perguntei baixinho, olhando para ele, de repente incerta de uma forma que não sentira nas últimas semanas. Malcolm abanou a cabeça lentamente, um sorriso pequeno mas genuíno a formar-se. Muda uma coisa. Sim, disse ele. Agora ninguém nesta corte, nem mesmo os conselheiros mais teimosos, terá mais desculpa para questionar o teu lugar ao meu lado. Edmundo, ainda sentado no chão da cela, observou tudo com uma expressão ilegível e disse, quase para si mesmo: 20 anos de planeamento, destruídos por uma verdade que eu mesmo desenterrei, pensando que a usaria como arma. Saímos da masmorra, deixando Edmundo para trás com os seus próprios pensamentos. E assim que pisamos o corredor iluminado pela luz da manhã, que começava a filtrar pelas altas janelas, Malcolm parou, puxou-me pelas duas mãos e disse com aquele sorriso raro e completo que eu tinha aprendido a amar nos últimos meses: chega de segredos, chega de traição, chega de pessoas a tentar decidir o teu valor por mim. Aurora, herdeira de sangue real ou não, ômega dos estábulos ou não, já provaste mais do que 1000 vezes exatamente o tipo de Luna que este reino precisava. E eu quero fazer isto da maneira certa, à frente de toda a corte, sem sombra de dúvida a pairar sobre nós dois. O julgamento de Edmundo aconteceu 3 dias depois, na mesma sala principal, onde meses antes eu tinha sido humilhada à frente de toda a corte por cheirar a pobreza. A ironia disso não se perdeu para mim, nem para ninguém no reino, porque, sejamos honestos, o destino tem um sentido de humor tão específico que beira o rude. O salão estava lotado. Conselheiros, generais, criados, curiosos que inventaram desculpas esfarrapadas só para conseguir um lugar perto da porta. Todos querendo testemunhar o momento em que o homem que criou o mais poderoso Alfa, rei das terras do norte, seria julgado por traição, assassinato e uma tentativa vergonhosa de sabotar a linha real usando uma erva supressora de fertilidade escondida na água do estábulo, o que, honestamente, ainda soava como o plano mais elaborado e mais idiota que eu alguma vez tinha ouvido na minha vida. Edmundo foi trazido algemado, sem um vestígio da calma arrogante que ele costumava usar como uma segunda pele. Ele parecia menor ali, no centro do salão, rodeado por guardas, o peso das suas próprias escolhas finalmente a esmagar os seus ombros. Malcolm, sentado no trono, com aquela postura real que eu tinha visto centenas de vezes, mas que naquele dia carregava um peso extra, leu a sentença em voz alta, cada palavra pesada e final.
Exílio permanente nas terras geladas do norte, sem direito a título, sem direito a regresso, sem direito a contato com qualquer membro da família real pelo resto da sua vida. Não foi morte. Malcolm, mesmo depois de descobrir que aquele homem tinha matado a sua própria mãe, escolheu não repetir o mesmo ciclo de sangue que tinha definido grande parte da história daquele reino. Matar-te, disse ele, olhando direto nos olhos de Edmundo, seria demasiado fácil. Prefiro que vivas o resto da tua vida a saber exatamente a dimensão do que perdeste. Reginaldo, o duque covarde que já tinha confessado tudo antes do julgamento formal, recebeu uma sentença semelhante, apenas para uma região ainda mais isolada, porque aparentemente há uma hierarquia mesmo no exílio. Olívia, coitada, ficou com a pena mais leve de todas, trabalho forçado nos próprios estábulos reais por 2 anos, o que, na minha opinião muito pessoal e nada imparcial, foi poeticamente perfeito. Da última vez que passei, ela estava a discutir com um tratador teimoso sobre quem estava no comando, e o tratador estava a ganhar. Após o julgamento, todo o castelo soltou um suspiro coletivo de alívio que eu podia sentir fisicamente no ar. Como quando uma tempestade finalmente passa e todos saem para ver o sol novamente. Malcolm não perdeu tempo. 2 semanas após o julgamento, reuniu todo o conselho, os generais, os representantes de todos os territórios do reino, e anunciou sem rodeios e sem pedir permissão a ninguém que a cerimônia oficial de casamento ocorreria em 1 mês, imediatamente seguida pela minha coroação como rainha consorte, com direito reconhecido de linhagem própria, graças à descoberta sobre a minha mãe. 1 mês é muito pouco tempo. Reclamou a mesma costureira que tinha alterado apressadamente o meu vestido para o banquete, agora encarregada de fazer um vestido de noiva digno de uma rainha em 4 semanas. Um vestido de noiva real leva meses a bordar corretamente. Então borda rápido, respondi, tentando soar régia, mas provavelmente soando apenas cansada, porque planear um casamento real é surpreendentemente mais estressante do que domar um cavalo selvagem. E atenção, tenho experiência considerável em ambas as áreas. O mês que se seguiu foi um turbilhão de provas de vestido, aulas urgentes de etiqueta que ignorei educadamente sempre que pude, reuniões diplomáticas com territórios vizinhos, querendo conhecer a aluna que domou uma cavalaria inteira e expôs uma conspiração de 20 anos. E no meio de tudo, pequenos momentos ridículos que acabaram por se tornar os meus favoritos. Malcolm aparecendo nos estábulos ao amanhecer só para me ver. Nós 2 sentados no feno, a comer pão roubado da cozinha, a rir de bobagens, a esquecer por alguns minutos que éramos tecnicamente o rei e a futura rainha de um reino inteiro. Sabes o que é engraçado? Disse eu numa dessas noites, deitada no feno, a olhar para o teto do estábulo enquanto o fantasma mastigava feno contente ao nosso lado. Há alguns meses dormi aqui porque fui atirada como castigo. Agora, venho aqui de propósito porque é o único lugar em todo o castelo onde ninguém me chama Vossa Majestade o tempo todo. Malcolm riu-se, colocando o braço atrás da minha cabeça, servindo como uma almofada improvisada. Terei de aceitar que a minha esposa prefere o estábulo ao salão de baile. Tua esposa, respondi, saboreando a palavra, prefere qualquer lugar onde tu realmente estejas, sem a máscara de rei. O estábulo apenas torna as coisas mais fáceis porque ninguém nos incomoda aqui. Ele ficou sério de repente, virando o rosto para me olhar. Percebes que em poucas semanas serás uma rainha de verdade? Não apenas aluna escolhida pelo destino. Rainha com sangue reconhecido, certo? Respeitada pela tua própria linhagem, não apenas por casamento. Percebo, respondi, e ainda sou a mesma pessoa que aprendeu a acalmar um cavalo respirando devagar. Nenhum título muda isso. Bom, murmurou ele, porque é exatamente essa pessoa por quem me apaixonei muito antes de qualquer título entrar na conversa. O dia do casamento chegou demasiado rápido e demasiado devagar ao mesmo tempo, o modo como os dias importantes sempre fazem. Acordei antes do amanhecer, o estômago cheio de borboletas nervosas que, sejamos honestos, eram muito mais fáceis de lidar do que um cavalo selvagem, mas ainda assim me deixavam a tremer. O vestido, terminado a tempo depois da costureira,
Ter dormido maus por 3 semanas era simples comparado com o que a corte costumava usar, mas exatamente como eu queria. Linhas limpas, bordados discretos e fio de prata que lembrava a crina de um cavalo em movimento. Porque, honestamente, se eu ia ser rainha com a minha própria identidade cosida nas minhas roupas, não escondida atrás de tradição rígida. O salão principal, decorado com flores selvagens que eu mesma escolhi, porque flores de estufa cara sempre me pareceram demasiado artificiais, estava lotado. Mas desta vez, ao contrário da minha primeira apresentação, ninguém sussurrava desprezo. Ninguém apontava. O silêncio quando entrei foi de reverência genuína, não de escárnio disfarçado. Malcolm esperava no altar, vestido de ouro e preto. E quando os nossos olhares se cruzaram no meio do salão, ele sorriu aquele sorriso raro e completo. O mesmo sorriso que eu tinha aprendido a reconhecer como a coisa mais valiosa em todo aquele castelo. A cerimônia seguiu a tradição da alcateia, votos falados em voz alta, reconhecimento formal da ligação perante toda a corte. E quando chegou a minha vez de dizer os meus próprios votos, decidi ignorar completamente o discurso formal que os conselheiros tinham escrito para mim. Não vim preparada para recitar alguma frase bonita da corte, disse eu, ouvindo uma pequena risada nervosa de alguns conselheiros no fundo do salão. Mas vim preparada para dizer a verdade. Há meses, um homem atirou-me para os estábulos, pensando que me estava a castigar. Em vez disso, deu-me o único lugar naquele castelo inteiro onde eu podia ser exatamente quem sou, sem fingir nada. E foi lá, rodeada por um cavalo em que mais ninguém confiava, que aprendi que a confiança real não se constrói com título, linhagem ou sorte de destino. Constrói-se lentamente, com paciência, com quem escolhe ficar, mesmo quando seria mais fácil fugir. Malcolm, quase me perdeste 2 vezes para o veneno de pessoas que odiavam a ideia de nos ver felizes. E ainda assim, aqui estamos nós. Por isso sim, aceito ser a tua rainha, mas principalmente aceito continuar a ser a pessoa que tu escolheste de propósito, não apenas a que o destino escolheu para ti. Malcolm, o mais poderoso alfa-rei das terras do norte, o homem que enfrentou um exército inteiro sem pestanejar, estava visivelmente emocionado à frente de toda a corte, o que causou uma onda de comentários sussurrados e algumas risadinhas. Porque aparentemente ver um alfa-rei quase chorar no seu próprio casamento é um evento raro o suficiente para se tornar o assunto da cidade durante semanas. A coroação aconteceu logo depois, naquela mesma tarde, e quando a coroa, mais leve do que eu imaginava, mais pesada de significado, foi colocada na minha cabeça, olhei para toda a multidão reunida no pátio principal. O mesmo pátio onde eu tinha domado a tempestade sem cela à frente de pessoas que me olhavam como uma barata na sopa, e senti uma satisfação tão profunda que quase doeu. Olivia, ainda a cumprir o seu trabalho forçado nos estábulos, assistiu a tudo à distância com uma expressão que misturava inveja e, para minha surpresa, algo como respeito relutante. A festa que se seguiu durou até ao amanhecer com hidromel suficiente para afogar um exército inteiro. Música, dança, e o fantasma trazido ao pátio de propósito, porque eu recusei categoricamente celebrar o meu próprio casamento sem o cavalo que literalmente tinha salvado a vida do meu marido 2 vezes. Os meses seguintes trouxeram-nos uma estabilidade que o reino não sentia há anos. Malcolm e eu governamos juntos, ele a lidar com política e diplomacia com aquela firmeza que sempre teve. Eu a gerir uma reforma completa de como os cavalos de guerra eram tratados, e pouco a pouco a ganhar o respeito de conselheiros que antes me viam apenas como a ômega dos estábulos. Bran, o velho general que primeiro sugeriu que eu ficasse encarregada de treinar a cavalaria, tornou-se uma espécie de conselheiro pessoal, aparecendo sempre com conselhos não solicitados e opiniões demasiado fortes, mas a quem, no fundo, eu tinha chegado a considerar quase como família. E então, cerca de 7 meses após o casamento, numa manhã comum como qualquer outra, acordei a sentir o meu estômago a revirar de uma forma que definitivamente não tinha nada a ver com nervos da corte. Greta foi chamada urgentemente, examinou tudo com a sua calma habitual
e após minutos que pareceram uma eternidade esticada, olhou para mim com um enorme sorriso. Vossa Majestade, disse ela, estás grávida. Fiquei paralisada por um segundo inteiro, processando a notícia antes de sair a correr, ainda de camisola, por todos os corredores do castelo, ignorando completamente qualquer etiqueta real. Após Malcolm, que estava numa reunião de conselho a lidar com assuntos de fronteira que de repente pareciam completamente irrelevantes, irrompi na sala de reuniões sem bater, ofegante, e todo o conselho olhou para mim, chocado, enquanto Malcolm se levantava, alarmado, a pensar que algo terrível tinha acontecido. Aurora, o que aconteceu? Estou grávida, disse eu, ofegante, sem paciência para um discurso elaborado. O silêncio que se seguiu durou talvez 2 segundos inteiros antes de Malcolm soltar um som que eu nunca tinha ouvido dele antes. Uma mistura de um grito de alegria e riso incontrolável, e atravessou todo o salão para me levantar do chão, girando-me nos seus braços à frente de todo o conselho, que assistiu a tudo algures entre chocado e tocado. Vai ser um herdeiro, disse ele, repetindo várias vezes como se precisasse de ouvir em voz alta para realmente acreditar. Depois de tudo, depois do veneno, depois de Edmundo a tentar impedir exatamente isto, vamos ter um filho. Ou uma filha, corrigi, rindo, ainda nos seus braços. De qualquer forma, eles nascerão a saber andar a cavalo antes de aprenderem a andar direito. Isso eu garanto. A notícia espalhou-se por todo o reino em dias, e o castelo, que já tinha vivido meses de traição, veneno e reviravoltas, finalmente respirou um ar de paz genuína, o tipo que não vem com um aviso oculto de perigo por trás dele. Os meses seguintes passaram entre preparativos, provas de roupinhas de bebê feitas por costureiras que competiam educadamente para ver quem fazia a roupinha mais bonita, e Malcolm a desenvolver o hábito ridículo e adorável de falar com a minha barriga todas as noites, contando histórias de batalha fortemente editadas para soarem muito menos violentas do que realmente eram. Fantasma, de uma forma que só um cavalo consegue explicar, parecia entender que algo importante estava a acontecer e começou a seguir-me pelo pátio com uma proteção quase exagerada, fungando suspeitamente sempre que qualquer criado se aproximava rápido demais. O bebê nasceu na primavera seguinte, uma menina com os mesmos olhos de âmbar do pai, e, segundo Greta, a mesma calma e observadora maneira que eu tinha com os animais desde a infância. Chamámos-lhe Aurora porque, segundo uma velha lenda que Bran insistiu em contar mais de 1000 vezes, Aurora era o nome de uma estrela que guiava os viajantes perdidos de volta para casa. E, honestamente, depois de tudo o que aquele castelo tinha passado, um nome de esperança parecia perfeito. Levei a Aurora para os estábulos assim que Greta permitiu, ainda um bebê enrolado numa manta macia, e apresentei-a formalmente ao fantasma, que baixou a sua enorme cabeça, focinho a tremer, cheirando aquele pequeno embrulho com uma gentileza que ninguém imaginaria de um cavalo que uma vez partiu o braço de um tratador. Esta, disse eu baixinho ao cavalo, vai crescer a saber que nenhum lugar determina o valor de ninguém. Nem o estábulo, nem o trono. Malcolm, parado na entrada do estábulo, observando tudo com o mesmo olhar que tinha tido meses antes quando me encontrou pela primeira vez sentada no chão com a cabeça do fantasma no meu colo, aproximou-se lentamente e envolveu-me a mim e a nossa filha com o braço. Sabes, disse ele, às vezes ainda penso em como quase estraguei tudo isto no primeiro dia, apenas por orgulho estúpido e preconceito ainda mais estúpido. Mas não o estragaste, respondi. E no final foi exatamente esse erro que nos trouxe aqui. Se não me tivesses mandado para os estábulos, nunca teria encontrado o fantasma, nunca teria treinado a cavalaria, nunca teria descoberto Edmundo. E provavelmente ambos ainda estaríamos presos numa versão muito mais aborrecida e muito mais infeliz das nossas próprias histórias. Ele riu-se, beijou a minha testa, depois a cabecinha da Aurora, e ficamos ali. Nós os três, rodeados pelo cheiro a feno e a cavalo que meses antes tinha sido usado como humilhação, e que agora, de uma forma estranha e perfeita, se tornara o cheiro da nossa própria versão de lar. Todo o reino testemunhou traição, veneno, batalha e reviravoltas,
Finalmente encontrou paz duradoura, sob o governo de um rei que aprendeu tarde, mas há tempo que o verdadeiro valor nunca teve nada a ver com linhagem, riqueza ou aparência. E de uma rainha que nunca precisou de trono nenhum para provar quem sempre foi. Desde o primeiro dia em que pôs os pés naquele castelo com cheiro à pobreza, segundo as palavras cruéis de um homem que no final se tornou o único capaz de reconhecer o seu próprio erro e passar a vida inteira a compensá-lo. E se chegaste até aqui, até esta última linha, depois de seguir todas as reviravoltas, todas as traições, todos os momentos de coragem nesta história inteira, acho que também aprendeste comigo que às vezes o lugar mais humilde para onde te atiram pode tornar-se exatamente o lugar onde encontras o teu próprio poder. Se esta história te emocionou, te fez torcer por alguém, rir ou até gritar de raiva para Edmundo e Olívia em algum momento, deixa um comentário aqui sobre a tua parte favorita. E não te esqueças de dar like e subscrever o canal. Vemo-nos na próxima vez. Beijos para minha alcateia linda. Antes de ir, quero dizer algo rápido fora da história. Escrevi um e-book simples sobre planeamento financeiro, coisas que ninguém nunca nos ensinou de verdade. Nele, falo sobre como criar um orçamento que realmente funciona, como entender e melhorar a tua pontuação de crédito, como usar empréstimos e cartões de crédito sem cair numa armadilha de dívidas, e os princípios básicos de proteger as pessoas que amas, como testamentos e planeamento sucessório, explicados de forma simples. Não é uma fórmula mágica. Não é um esquema para enriquecer rápido. É apenas um guia direto, sem enrolação para qualquer pessoa que queira realmente entender a sua vida financeira. Se estiveres interessado, o link está fixado no primeiro comentário abaixo.